Então, pessoal, só lembrando, esse é o nosso companheiro Paulo, eu sou Regina, para aqueles que não estão, né, acostumados aqui com a nossa rotina, e hoje vai ser a nossa companheira Maria Rufina, quem vai proferir, né, essas reflexões sobre fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos. 2019 passou muito rápido, né? Eu estava aqui me lembrando, parece que faz tão pouco tempo que dezembro passado eu estava aqui fazendo a reflexão da última palestra do ano. Já chegou dezembro de novo, mais um ano se foi. E um ano que aqui na casa de Tomé foi um ano muito tranquilo, com muitos estudos, nas palestras de terça-feira. Estamos finalizando assim com uma satisfação muito grande em nosso coração, de termos caminhado juntos ao longo desses 12 meses. Bem, quando chega o mês de dezembro, nós já sentimos uma energia diferente. É como se a terra toda se mobilizasse em torno da caridade. Nós vemos assim grupos, pessoas, ONGs, que passaram às vezes o ano todo quietos, adormecidos, mas quando vai chegando perto do Natal, a gente vê campanhas, cartinhas, pedidos de doações, de assistência. Então, eu penso que é uma época muito propícia para refletirmos sobre esse tema que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Curioso que Kardec colocou esse capítulo na parte central do Evangelho. Se você descer na livraria, comprar um livro novo e for abrir esse livro meio ao acaso, você tem uma grande possibilidade que você abra justamente nesse capítulo, porque em todas as edições ele está sempre no meio. Eu não tinha me atentado a isso, e dizem que isso não foi casual. Na organização, Kardec fez questão de inserir esse capítulo no meio, para que ele fosse realmente o que norteasse a conduta para a qual o movimento espírita, os espíritas, deveriam se guiar. E aí, curiosamente, nós temos na bandeira de Ismael, no movimento espírita brasileiro, né? Quem foi Ismael? Ismael, um espírito de Escol, que é o guia espiritual responsável pelo Brasil. E qual o tema que está nessa bandeira? Deus, Cristo, caridade. Novamente a caridade. Aqui na terra do Cruzeiro, né? No nosso movimento espírita brasileiro, a caridade também como um norte, como uma base, como uma meta, como uma estrada para a gente se conduzir. Vamos lembrar as palavras de Jesus para Ismael, quando ele convocou Ismael e sua pleiade de espírito de Escol para organizar a nossa terra. Ismael, manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Então, desde quando foram convocados os espíritos responsáveis para a organização espiritual, a condução espiritual da nossa terra, a caridade já deveria ser a nossa vocação. E aí, na Bíblia, se nós formos, assim, selecionar uma das passagens mais lindas, mais poéticas e mais profundas que nós temos na Bíblia, é essa carta de Paulo
aos Coríntios que fala sobre a caridade. E hoje eu a trouxe para que nós possamos, a partir dela, iniciar a nossa reflexão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ou seja, eu posso me intelectualizar, posso ter o domínio de falar vários idiomas, até ter contato extrasensoriais. Mas se o meu sentimento não tiver revestido de amorosidade, de caridade, todas as minhas palavras, em qualquer que seja o idioma, qualquer que seja a forma de expressão, ela vai ser vã, ela não vai tocar, não vai encontrar ressonância. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes. Vejam bem, eu posso ter a ciência, eu posso ter o dom de profetizar, e inclusive posso ser uma pessoa de muita fé. Mas eu preciso de quê? Eu preciso do movimento. Eu preciso colocar tudo isso em ação, através da caridade. Não foi aleatoriamente que eu escolhi essa passagem do bom samaritano, na qual o sacerdote passa ao largo. O homem da lei, conhecedor da lei, mas ele não estava tocado pelo sentimento da caridade. Podemos ter todo esse conhecimento em nós, mas se o sentimento profundo não nos motiva, esses conhecimentos se tornam também vãos. E a própria fé, sem obras, é morta. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aqui cabe a gente falar. Deus julga a intenção mais do que a ação. Não adianta uma ação mecânica, maquinal, desprovida da intenção verdadeira. Se você está lá no trabalho, realmente você está doando os seus recursos materiais, mas a sua intenção não é digna, você não está ali com amorosidade, está procurando às vezes autopromoção, ou está procurando apaziguar simplesmente a sua consciência, ou simplesmente seguir o fluxo, todo esse seu dispêndio de energia e de recursos também é vazio. Porque você tem que estar envolvido na tarefa, mas envolvido de verdade, corpo, alma e coração. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Então, com essa epístola de São Paulo aos Coríntios, eu gostaria, assim, de iniciar a nossa reflexão de hoje. Allan Kardec, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele também pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Não como os homens, nós
a entendemos, mas como Jesus a entendia? Aí vem a resposta: benevolência para com todos. Benevolência aqui, ser bom, não é o sentido de ser pródigo, dar coisas materiais. Ai, fulano é tão bom, ele distribui tantas coisas. É ótimo. Por quê? A caridade para quem está faminto, realmente a caridade mais urgente para aquela pessoa faminta é um pão com o qual ela possa saciar a fome. A caridade mais premente para alguém que está na sarjeta tremendo de frio é um agasalho, é um cobertor. A caridade mais urgente para um doente que está com a dor pungente é um recurso terapêutico, um remédio que possa aliviar a sua dor. Mas a benevolência é mais do que isso. Não é doar coisas apenas, é nos doarmos. É nos doarmos nas nossas relações uns com os outros. Sermos benevolentes é sermos bondosos uns com os outros. É entendermos os sofrimentos, as provas pelas quais passamos. E tentarmos conviver uns com os outros com bondade, com amorosidade. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, essa é a tríade da caridade. Há 15 dias nós tivemos uma reflexão aqui bem interessante sobre a dinâmica do perdão, sobre a indulgência. Não sei quem que estava presente na terça-feira. Então, nós falamos que nós somos capazes, às vezes, de enxergar a quilômetros de distância um cisquinho no olho do nosso companheiro. Mas somos incapazes, às vezes, de enxergar a trave que cobre o nosso próprio olho. Nós vemos os defeitos dos outros, mas não olhamos para os nossos próprios defeitos. Então, a indulgência é essa virtude em que você não vai ressaltar, comentar as imperfeições dos outros, porque isso impede que nós convivamos em harmonia, que nós sejamos benevolentes. E você vai precisar com que os outros sejam indulgentes com você, porque você também tem defeito, todos nós temos. E o perdão das ofensas, o perdão de verdade, do coração, do sentir. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Essa é a caridade moral. Não é uma caridade de doar coisas, mas é uma caridade na qual nós nos doamos para o outro. E aí eu fiz a inserção nessa palestra porque nós passamos um ano que todos nós que somos pais, que temos filhos, adolescentes, jovens, estamos alarmados com a crescente taxa de suicídio entre adolescentes e jovens. Quando nós cursávamos a faculdade de medicina, décadas atrás, a gente estudava assim: não se preocupe com suicídio entre jovem e adolescente. É uma faixa etária que esse problema não acontece. Né, Paulo? E hoje, como isso mudou? Hoje, jovens e adolescentes estão tirando a própria vida. E o que nós, enquanto cristãos espíritas, podemos fazer? Qual a contribuição nós podemos dar para que essas taxas, para que esse mapa do suicídio não continue com estatísticas cada vez mais elevadas? Nós podemos nos doar.
doar o que é mais difícil para nós nos dias de hoje, doar o nosso tempo, ouvir o outro, tentar identificar na nossa família, no nosso círculo de amizade. Tem um adolescente que está estranho, tem um adolescente que está emocionalmente abalado, vamos conversar com ele. Vamos tirar um pouquinho do nosso tempo e vamos fazer essa caridade, que é a mais necessária nos dias atuais, a mais preciosa e a mais difícil de se fazer. Porque todos nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de transição planetária, tempos difíceis, que exigem muito de nós. Tempos de desespero, de isolamento afetivo. O mundo virtual nos distanciou. Tempos de depressão. A depressão é hoje o maior problema de saúde, não só do Brasil, mas do mundo. Será que a nossa caridade moral, a nossa doação afetiva poderia, de repente, mudar esse panorama? Diversos são os vícios que nos rondam e nos sequestram espiritualmente. Muitos de nós, dos nossos filhos, de pessoas dos nossos afetos, estão sendo sequestrados por esses vícios. Nunca se bebeu tanto. Hoje, bebidas destiladas estão entrando na vida dos jovens, do adolescente, de uma forma muito normal. Está na moda, bebida destilada. O cigarro, na década passada, estava fora de moda. Quem fumava, o outro já olhava com o nariz torcido. Agora, voltou com força total. E até um cigarro digital que está matando os jovens com pneumonia química. Nunca se tornou tão dependente de medicações psicotrópicas, calmantes, sedativos, hipnóticos. Então, qual é a caridade que a nossa sociedade realmente está necessitada? Qual é a caridade que nós precisamos trazer nesse Natal? Eu faço um convite a vocês, nesse Natal de 2019, que nós possamos doar o melhor da nossa humanidade para o outro. Que possamos, sim, continuar nos engajando em todas as campanhas, respondendo às cartinhas das crianças, ajudando as creches, os asilos, mas que todos que estão aqui presentes hoje façam uma dinâmica diferente da caridade nesse Natal. Você se doe, ouça o outro, ligue para o outro, escreva uma carta, escreva um cartão de Natal do próprio punho, se colocando à disposição. Meu amigo, meu sobrinho querido, você está triste, saiba que eu sou sua tia e que estou aqui. Pode contar comigo quando precisar. Vamos fazer essa dinâmica nesse Natal. Vamos colocar essa caridade moral em ação. Bem, essa foi uma intuição que eu tive e essa inserção que eu trouxe na palestra que já estava pronta. Mas, retomando a reflexão da noite. Quando nós falamos de Kardec, a imagem que nos vem à mente é de um erudito, um homem muito sábio, um homem de letras, não é assim? Mas Kardec também foi um homem muito caridoso. Ele não só pregou a caridade em toda a oportunidade que ele teve, como ele vivenciou. Porque você não pode só pregar com palavras, você tem que pregar com o exemplo. Então ele se envolveu em diversas obras assistenciais. E viajou muito.
divulgando a doutrina espírita, não só no interior da França, como em toda a Europa. E este livro, Viagem Espírita, em 1862, traz vários discursos de Kardec durante essas viagens. Todas as falas, ele não deixava de falar da caridade. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. A caridade é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções. É o que eu disse. Se a gente se envolve em tarefas, mas sem o verdadeiro sentimento da caridade, se torna utopia. E isso vai acabar separando. Dizem que perguntaram, certa ocasião, para Kardec: entre grupos espíritas que deveriam trabalhar unidos, se houver uma divergência, de qual lado você ficaria? A essa questão, diz que Kardec respondeu: se existe divergência, aonde deveria haver união, eu lamento. Mas sem saber o motivo da discórdia, eu de pronto me coloco do lado daquele grupo que tiver mais caridade. Todos ficaram surpresos com a resposta, porque pensaram que ele ia falar: vou ficar do lado do grupo que tenha mais razão, do grupo que tiver mais correto em termos da doutrina. Ele disse, sem saber a causa da discórdia, de pronto me coloco do lado do grupo que tenha maior caridade. Porque o grupo de trabalhadores mais caridoso é o grupo mais humilde. É o grupo mais fácil de você fazer enxergar aonde foi que ocorreu o ponto de ruptura e voltar para a linha. O grupo menos caridoso é o grupo mais orgulhoso. É o grupo que aceita menos a corrigenda, que enxerga menos os defeitos. Então, interessante para nós que somos trabalhadores refletirmos sobre essa resposta. Às vezes, não importa de quem está com a razão. O que importa é a postura da caridade. Porque a caridade é a nossa bandeira, é a nossa meta. E aí Kardec trouxe essa frase: fora da caridade não há salvação. E aí a gente vai fazer uma analogia. Jesus resumiu os mandamentos apenas nesse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ponto. Está tudo sintetizado aqui. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, você já vai cumprir todos os demais mandamentos. Aí agora vamos para a analogia dessa máxima. Fora da caridade não há salvação. O que isso realmente quer dizer? A caridade não é o amor em movimento? Então, fora do amor a Deus e ao próximo, não há salvação. Fora da vivência do amor a Deus e da vivência do amor ao próximo, não há salvação. E tem mais. Não se limita a recomendar a caridade apenas como uma conduta nossa. Põe a caridade claramente e em termos bem explícitos, bem claros, bem concisos, como condição absoluta da felicidade futura. Você quer ser feliz amanhã? Seja caridoso hoje. Então, a caridade é a meta. É a estrada
do homem de bem. Deve ser. Nós vamos começar com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança de valores, com a nossa quebra de paradigmas. Aí nós vamos mudar a nossa conduta e, ao longo da nossa caminhada, a nossa evolução espiritual, ela vai se fazer, vai se construir através da incorporação, da vivência dessa amorosidade, dessa benevolência, desse perdão, dessa indulgência uns com os outros. E aí, nós vamos chegar na salvação, ou seja, na nossa meta, que é a evolução espiritual. Porque o homem de bem, ele é possuído, ele tem esse sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ou seja, é fazer o bem pelo bem, sem esperar paga, recompensa, sem esperar promoção social, sem pegar uma cesta básica e fazer uma selfie e colocar nas mídias sociais. Não é isso. É o bem de forma desinteressada, é o bem do coração. É retribuir, às vezes, as indelicadezas, as grosserias que a gente recebe no dia a dia com o bem. Defender aquela pessoa mais fraca, que às vezes está sendo oprimida e não tem voz ativa, não sabe nem fazer uma réplica. Nós podemos entrar em ação, entrar na defesa. Sempre sacrificar o interesse pessoal em função daquilo que seja mais justo. Pode não ser o que me interessa, mas é o que interessa a coletividade, é o que é certo, é o que é justo. A caridade promove o desenvolvimento de todas as outras virtudes. Daí, se revelar como o principal instrumento da salvação humana, por vivenciar a lei de amor. Também no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no que diz respeito às leis morais, lei de justiça, de amor e de caridade. Então, nós temos a caridade como o centro do nosso Evangelho. Nós temos a caridade na bandeira do movimento espírita brasileiro. Nós temos a caridade no Livro dos Espíritos. Por onde quer que vamos estudar a doutrina espírita, vamos nos deparar com esse assunto. Agora, o máximo, assim, o ápice da reflexão de hoje é que nós possamos sair aqui do Tomé hoje entendendo essa máxima do ponto de vista do Espiritismo. Essa máxima, fora da caridade não há salvação, para mim, é uma das falas mais inteligentes e abrangentes que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. O Haroldo Dutra, ele teve uma fala que eu adorei. Ele falou que com essa máxima, fora da caridade não há salvação, o Espiritismo acabou com aquela panela. Está dentro, está fora. Não tem dentro, não tem fora. Está todo mundo dentro. Dentro da sua consciência. Dentro do seu dever. Porque essa máxima é a consagração do princípio de igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Como assim, Rufina? Tendo esta máxima por regra, não importa a maneira como eu vou adorar a Deus, não importa a maneira como eu vou rezar, não importa o meu credo, a minha seita. O que importa é que, tendo essa máxima como regra, nós, quer sejamos cristãos, budistas, muçulmanos, nós vamos nos estender a mão e orar uns pelos outros. Eu não preciso nem sair da minha casa e ir até uma igreja, porque não é fora da igreja, não é fora da verdade, não é fora da seita, é fora da caridade. Eu posso ser, inclusive, ateu, pecador, mas posso ser caridoso. E aí, eu vou traçar
a minha meta de salvação, que vai independer da minha tradição religiosa, da minha cultura. Porque se nós segregássemos o mundo ocidental ou o mundo oriental, um dos dois estariam perdidos, né? Porque são conceitos, tradições religiosas completamente diferentes. Se fora do cristianismo não houvesse salvação, o que seria dos nossos irmãos muçulmanos, budistas, hinduístas? Então vamos refletir um pouquinho mais. Segundo Kardec, essa máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus a suprema felicidade. Esse dogma, fora da igreja não há salvação, se baseia, mas não numa fé, aquela fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Mas se eu digo, fora da minha igreja, fora da minha verdade, não há salvação, eu estou me baseando numa fé comum das religiões. Eu estou me baseando em dogmas particulares. Seria uma forma exclusivista e absoluta. E é por isso que nós, espíritas, não fazemos proselitismo. Porque todos podem vir aqui ouvir essa palestra. Não precisa deixar a sua religião, o seu dogma religioso. Qualquer que seja o seu conceito religioso, se você se pautar pelos princípios da benevolência, da indulgência, do perdão, ou seja, da caridade, você está no caminho de traçar a sua meta ascensional, a sua meta de evolução espiritual. E o Espiritismo, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, essa verdade ela se constrói. E à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, a cada mundo, a gente vai ascendendo e essas verdades elas vão se ampliando, elas vão se transformando. Também o Espiritismo não diz, fora da verdade não há salvação. Porque nós estamos construindo, descobrindo, aumentando a nossa verdade. Quanto mais estudamos, quanto mais o nosso mundo vai melhorando, vai ascendendo, nós vamos tendo acesso às verdades que hoje ainda não temos. Essa máxima separaria, ao invés de unir. Porque, na essência, todos os princípios religiosos se convergem. Quando a gente chega na essência, a convergência. O que diverge é o exterior. É igual você pegar uma fruta. Quando a gente fica na casca da banana, existe muita divergência. O problema é que a maioria das religiões, das seitas religiosas, às vezes, elas se preocupam com a casca e jogam a banana fora. A fazer o contrário. As religiões, elas têm que convergir na sua essência. O que separa é o que está externo. O que separa é a vaidade da interpretação nossa, enquanto homens, enquanto seres humanos. Mas toda vez que a gente caminha para a essência, a gente percebe que todos os ensinamentos religiosos, eles se convergem. E isso é muito bonito. A caridade está ao alcance de todo mundo. Do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. Porque independe de qualquer crença particular. A gente sempre tem que lembrar que instrução intelectual e sabedoria, às vezes, não são sinônimos e não habitam ali, não fazem parte do mesmo indivíduo. Nós conhecemos pessoas, às vezes com instrução escolar extremamente simples, com sabedoria imensa. Alguém tem dúvida da sabedoria de um Chico Xavier? Chico tem frases que colocam assim, escolas filosóficas embasbacadas.
de tão profundas. Precisamos desvencilhar. Então, a caridade, ela independe de recurso material. Às vezes, a pessoa ela não tem um centavo com que doar. Mas, quando ela abre a boca, ela é um bálsamo, ela suaviza. Ela consegue, assim, nos acalentar a alma. Lembrando outro aspecto muito importante. A caridade cobre uma multidão de pecados. O slide acho que estava muito grande para essa forma de apresentação, cortou um pouquinho. O que quer dizer isso? Às vezes nós temos pessoas que a gente, no nosso julgamento estreito, nós julgamos ser pessoa de má vida, de má conduta, mas são pessoas extremamente caridosas. Na minha infância, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que era assim, uma personalidade excêntrica na comunidade onde nós morávamos. Porque ela não se dava bem com os vizinhos, com os parentes, exasperada, temperamento difícil. Mas sabe o que chamava a atenção naquela mulher de temperamento difícil, de pouca amorosidade? A caridade. Muitas das vezes ela recolhia pessoas, andarilhas das ruas, levava para sua casa, dava banho, limpava, fazia curativo, dava roupa, alimentava. Enquanto as demais pessoas da rua corriam, ela não. Eu era muito pequena, mas isso marcou a minha memória. Quando morria alguém, na zona rural, no interior, não existe às vezes um serviço funerário, né? Aí precisa de alguém para ir dar banho no morto. Quem que ia arrumar o morto? Aquela senhora. Então, às vezes, a gente julga muito a pessoa pelo estereótipo, mas Deus julga pelas atitudes. E independente, às vezes, da conduta que nós julgamos, o que realmente conta na contabilidade divina é a prática sincera da caridade. Então, aqui eu coloquei um caderninho contábil com essa frase que eu achei muito interessante. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Então, por mais que nós tenhamos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos deslizes morais, a nossa prática sincera da caridade, ela vai contando na nossa caderneta. E na hora do nosso ajuste de contas, às vezes o nosso saldo devedor, ele vai ser muito diminuído, independente do que nós tenhamos aprontado por aqui. A pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, independentemente da situação, gravidade ou tipo de problemas existentes. Ou seja, o que essa frase quer nos dizer? Ajuda sem julgar. Se você está ali julgando, você já está contaminando a sua ação caridosa. Não cabe a você julgar. Vai lá e presta a sua assistência. Ele vai ser julgado. Primeiro pela consciência dele e pelo sistema contábil do universo. Você não precisa assumir esse papel de juiz do outro. A pessoa caridosa vê a outra como irmão, estabelecendo entre ambas uma sintonia que extrapola laços consanguíneos, características de raça, de nação, de cultura. Ser caridoso só com as pessoas da minha panela também é muito fácil, né? Então nós temos que esquecer todos esses viés de raça, nacionalidade, cultura, religião, enfim. Temos que estender o nosso abraço independente das escolhas do outro,
independente da condição do outro. Segundo Emmanuel, o título de irmão só é concedido a quem desenvolveu o verdadeiro sentido de ser caridoso. A gente só pode chamar o outro de irmão quando a gente realmente sente essa caridade. É como se a gente gostasse daquele estranho, amasse aquele estranho, da mesma forma que nós amamos aquele nosso irmão de sangue querido, aquele irmão mais sintonizado conosco, na nossa alma. Esse é o sentimento realmente fraterno, esse sentimento de irmandade. Essa caridade, que é a caridade não só ensinada, mas também exemplificada no Evangelho. Porque o Evangelho, ele não só nos ensina como praticar a caridade, mas ele exemplifica. Quantas vezes Jesus foi caridoso e ele não tinha um centavo no bolso, ele não tinha um manto, um colchão para dormir. E ele, alguém aqui tem dúvida de a quantidade de caridade que ele fez sem recursos materiais? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Essas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Aqui, essa frase diz que a caridade é a base. Infelizmente, ela ainda não é. Mas ela deveria ser. A caridade deveria ser a base, a pedra angular de todo edifício social. Toda sociedade que se pautasse na base por ações de caridade não teria tanta desigualdade, não teria tanto abandono, tanta injustiça social. Infelizmente, nós ainda não podemos falar que nós temos a caridade como a base da nossa sociedade. Mas essa é a nossa meta, não é isso? É o nosso caminho para a nossa salvação. É o nosso caminho da nossa evolução espiritual. Quem sabe, após passarmos por esse processo de transição planetária e realmente a Terra se transformar num mundo de regeneração, aí sim, poderei fazer essa palestra e outras reencarnações futuras e trazer, hoje, de fato, a caridade é a base, a pedra angular do edifício social. E Chico ainda nos traz uma outra forma de caridade, que ele chama de caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente em Cristo, para que Ele viva em nós. E ainda, segundo Chico, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Como assim? Às vezes nós queremos ajudar, mas nós burocratizamos tanto a ajuda que nós perdemos tempo. Então a caridade, ela precisa ser mais direta. É naquela hora, é naquele momento. Quando Chico disse essa frase, ele contou uma história. Que há 2 séculos atrás, na Rússia, na época daqueles concertos maravilhosos, né? Na época do Império, em que tinha músicos maravilhosos, orquestras, 2 damas da alta sociedade saíram numa carruagem muito suntuosa para assistir a um concerto, um grande baile que haveria em Moscou. E aí, quando uma das damas desceu da carruagem, na escadaria do teatro, tinha um mendigo, que naquele inverno rigoroso, com neve, ele estendeu a mão, tremendo de frio, e pediu, por favor, alguma ajuda,
alguns rublos, uma comida quente, um agasalho, qualquer coisa. E aquela dama, ela fez menção em tirar o casaco de pele para jogar em cima daquele homem, porque ele estava visivelmente com muito frio. Aí a amiga do lado falou, não faça isso. Esse seu casaco caríssimo, com as mais caras peles dos animais da Sibéria, você vai se desfazer desse casaco para esse mendigo que não vai nem saber valorizar. As duas damas entraram no teatro, ouviram o concerto e aí voltaram para casa. Quando ela chegou no conforto da casa, aquela casa aquecida, diante da lareira, a imagem do mendigo não saía da cabeça daquela dama. Aí ela foi para a cozinha, arrumou uma cesta, colocou ali vários alimentos, reuniu uns cobertores, chamou o cocheiro e mandou que ele voltasse com a carruagem até a entrada do teatro e procurasse aquele mendigo e distribuísse para ele aquela cesta e aqueles cobertores. Prontamente, vai o cocheiro na carruagem procurar o mendigo. E aí ele volta com os cobertores e com a cesta. Aí a dama pergunta, você não encontrou? O mendigo estava lá, na escadaria do teatro. Encontrei sim, madame, mas ele já estava morto. Então, é a lição. Quando você vê a necessidade, ajuda. Não vai julgar se precisa, se não precisa, por que ele chegou ali, o que ele fez, se ele era um bêbado, um alcoólatra, se ele dilapidou os bens. Não importa. Ou você ajuda de pronto, ou você não ajuda. Porque se você for pensar muito, discutir muito, julgar muito, a sua caridade vai chegar muito tarde. Bem, esse é o último slide. Eu queria terminar, essa palestra de hoje pedindo a Jesus e toda a falange de Ismael que abençoe todos os trabalhadores aqui do Irmão Tomé, que venha 2020 com muita caridade, com muita harmonia, com muita amorosidade entre nós. Que todos nós da Casa de Tomé possamos ter em 2020 um ano tão maravilhoso, tão pleno de bênçãos como nós tivemos em 2019. E que possamos nos encontrar aqui muitas outras vezes ao longo de 2020, não apenas no domingo, mas também na nossa doutrinária de terça-feira, né, Vera, que é maravilhosa, que a gente ama. Vocês estão convidados a continuar conosco nessa busca, nesse estudo, nesse conhecimento. O Espiritismo é uma religião proativa. O Espiritismo não tem dentro, não tem fora, é todo mundo dentro e é cada um por si. Aqui o meu papel é só fazer a síntese do estudo, mas cabe a cada um de vocês, ao retornarem para suas casas, prosseguir com esse estudo, sentar, estudar, refletir, aprimorar, porque só assim nós teremos um dia a caridade como a nossa pedra angular. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê a todos um Natal esplêndido e um ano novo de muita paz.